Saudações, queridos irmãos em Cristo, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui fala o evangelista Oscar. E aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas porque não conseguimos subir a lição no sábado à tarde devido à agenda que tivemos. Estávamos no primeiro congresso de IAG. Pela graça do Senhor, correu tudo da melhor forma possível. Muitos têm aceitado a mensagem de salvação, têm aceitado a mensagem de reforma e reavivamento, reconhecendo que estamos vivendo mesmo no limiar da história desta terra. Este foi o pano de fundo de todas as palestras que ali soaram, mostrando ao povo do Advento que precisamos trabalhar na certeza de que Cristo voltará nesta geração. Então quero convidar, assim que ainda não é inscrito no canal, para que possa inscrever e ativar o sino de notificações, compartilhar esta lição com os demais irmãos, e sem mais demora vamos àquilo que é o estudo da nossa lição. Ok, a nossa lição número 9, ela tem como tema a fonte da vida. Nós sabemos que Jesus Cristo é que é, de facto, a fonte da nossa vida. Então o verso para memorizar desta lição aqui encontra-se em João capítulo 14, os versos 6. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mostrando claramente, queridos irmãos, que não existe nenhum outro meio pelo qual nós podemos encontrar a salvação senão por meio de Jesus Cristo. Hoje há muitos que dizem há vários caminhos. Lembra que este foi o discurso do Papa Francisco, dizendo que todos os caminhos conduzem a Deus. Nós, como adventistas do sétimo dia, ou seja, eu particularmente creio na lei e no testemunho, e de acordo com a palavra de Deus, nenhum outro nome dado entre os homens pode nos levar à salvação senão o nome de Jesus Cristo. Então não são muitos caminhos, é apenas um único caminho, que é Jesus Cristo, que pode nos conduzir a toda a verdade. Se nós vemos, por exemplo, no catolicismo, nós encontramos Maria como mediatriz, mas a verdade é que Maria está morta. Ela não pode interceder por ninguém. Ela desejou em vida alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Então só em Jesus é que nós devemos depositar a nossa fé e encontramos a esperança da salvação. Nesta lição de sábado à tarde, o autor nos diz que no Evangelho de João, quando questionado sobre quem era Jesus, Jesus muitas vezes respondia usando um termo que designa a divindade: Eu sou. Se formos a lembrar, o próprio Jesus Cristo, quando teve encontro com Moisés, indagando quem era, Cristo respondeu: Eu sou o que sou. E vá, avante, não temas, anuncia a todas as gentes a minha vontade. E se perguntarem porventura quem te enviou, diga que o Eu sou me enviou. Esta mensagem, queridos, deveria ser uma mensagem muito importante para nós, que em algum momento temos que sair como evangelistas, como missionários leigos, voluntários, para pregar a mensagem do Advento. Mas quantas vezes as nossas lideranças têm combatido os movimentos que se levantam para pregar o Evangelho? E eles dizem: quem vos enviou? Se não foi a missão, queridos irmãos, aqui está a resposta: o Eu sou me enviou. Aquele que respondeu eu sou o que sou é Jesus Cristo, e Ele nos envia para pregar o Evangelho, assim como está dito em Mateus capítulo 28, os versos 18 até 20. E Jesus Cristo mostra que Ele foi dado poder no céu e na terra, então não existe nenhuma potestade na qual temeremos, se não levarmos avante a boa nova da salvação, galgando e pisando os passos de Jesus Cristo. Por isso Ele mesmo disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é uma grande esperança para nós, é a força motriz, são as nossas ordens de marcha. Então não devemos nos deter, não devemos ter medo, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O tema Eu Sou permeia o Evangelho de João. Então nós encontramos nos Evangelhos de João Cristo mostrando que Ele é Deus, conforme já lemos em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em suma, no verso 14, nos diz que este Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Para a lição de domingo nós teremos a vida estava nele, segunda-feira, a vida eterna, as palavras da vida eterna, isso aqui é. Teremos para terça-feira, crer e nascer de novo. Quarta-feira, rejeitando a fonte da vida. Quinta-feira, a condenação. E por fim, o estudo adicional. Irmãos, nesta lição de domingo,
em que nós temos aqui a vida estava nele, fica claro, com base no assim diz o Senhor, que só em Jesus é que nós podemos encontrar a vida eterna. Ele é a fonte da vida. Ele é que nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E Ele soprou em nossas narinas e nós nos tornamos almas viventes. O que significa que nós precisamos viver. E para viver precisamos estar conectados a Cristo. Ele é a única fonte da vida. É nele que nós temos a esperança. Que se porventura vermos morrer neste mundo, temos a promessa, conforme Ele deixou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós precisamos nos consolar uns aos outros, mantendo viva a esperança da ressurreição, porque Ele claramente voltará. Assim nos diz o autor nesta lição de domingo. Em João 1:1, o apóstolo afirma claramente que Jesus Cristo é Deus, o Filho Divino. Consequentemente, em João 1:4, a referência à vida deve ser necessariamente a vida divina, a autoexistência eterna, que não deriva de coisa alguma. Ou seja, Cristo Jesus ele é eterno. Ao ser introduzido no mundo, ao nascer através da Virgem Maria, isto nós entendemos como mistério da piedade, porque o livro do Apocalipse diz que Jesus Cristo foi aquele que foi morto desde a fundação do mundo. E o apóstolo Paulo aos Hebreus diz que é necessário que ele seja novamente introduzido no mundo para que nós possamos encontrar a salvação. Mostrando que Jesus Cristo é eterno e Ele tem a vida eterna e Ele não tem uma vida emprestada, Ele não é derivado, Ele é o próprio Deus. E nós como criaturas devemos lhe prestar homenagem, prestar-lhe culto de adoração, porque Ele é o único que merece adoração. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versos 14 e 15. Nós sabemos que quando o povo de Israel estava passando por necessidades e morria ali no deserto, Moisés foi instruído que o povo devesse fazer uma serpente em forma de uma escultura de bronze, mas nós sabemos que isto estava demonstrando de uma forma simbólica Jesus Cristo, que é aquele que pode nos livrar de todas as situações. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que Jesus Cristo seja levantado. Ele foi levantado, ele foi esticado na cruz, ele ali de braços abertos para mostrar que ele está disposto a todo aquele que aceitar o seu nome receber o galardão da vida eterna. É ele que tem a palavra da vida eterna, porque a palavra de Deus tem poder. Nós vemos o livro de Gênesis, enquanto Deus proferia as palavras, Ele criava. Então as palavras de Deus têm poder para criar todas as coisas. É nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos nos achegar, para que encontremos então a vida eterna. Se nós não aceitarmos, queridos irmãos, é claramente que nós encontraremos o que? A condenação. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, a palavra de Deus nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Talvez estou falando a alguém que deseja descer as águas batismais, que quer conhecer a Igreja Adventista Sétimo Dia, que quer continuar estudando a palavra de Deus. Inscreva-te no canal, deixe os seus comentários, entre em contato com The Trumpet, que nós poderemos fazer estudos mais aprofundados e conduzir ao irmão à igreja para que possa descer as águas batismais, uma demonstração pública de que aceita Jesus Cristo e que de facto deseja encontrar a salvação para que não seja condenado. Então precisamos nós, enquanto temos a oportunidade, aceitar a palavra da salvação e não rejeitando a fonte da vida que encontra-se em Jesus. Eu quero terminar, irmãos, lendo o que nós encontramos no livro Desejado de Todas as Nações, uns pequenos trechos nós encontramos no livro O Desejado de Todas as Nações. Diz aqui: ao rebaixar, isto é, Jesus Cristo, para assumir a condição humana, Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, desceu ainda mais abaixo na escada da humilhação. Reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Então Jesus Cristo, queridos, Ele veio, ok? O mundo já degradado, 4.000 anos de pecado, mas mesmo assim, Cristo teve vitória sobre o pecado, mostrando que nós também podemos vencer na força do seu poder. Se nós aceitarmos andar nas suas pisadas, se nós aceitarmos cumprirmos a sua lei, assim como Ele cumpriu, e nós vermos na experiência salvífica de Cristo Jesus, logo de madrugada estava em oração, buscando o auxílio que vem do alto.
Então, se nós trilharmos o caminho, assim como Cristo trilhou, podemos ter vitória sobre o pecado. Então, nós precisamos vencer. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para recebermos a vida que era dele. Nós vemos isto no livro Desejados de Todas as Nações, quando a serva do Senhor escreve nas páginas 13 e 14. Então, amados, que maravilha sabermos que por causa das nossas transgressões, o Salvador foi moído, e por esta razão a graça foi tão enorme que nós alcançamos a salvação. Assim como é nos dito na palavra de Deus, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E desta maneira eu quero desejar a todos a continuação de uma boa lição de escola sabatina, que continuem orando, particularmente por mim, continuem orando pelo Ministério The Trumpet, também continuem orando pelo Ministério IAG, e que nós no dia 1 a 7, após terminarmos o nosso congresso no dia 23, no mês que segue, no mês de dezembro, nós iremos iniciar um evangelismo que vai do dia 1 até dia 7, que tem a ver mesmo com o tempo em que nós estamos vivendo. Venha participar, este evangelismo irá decorrer na Igreja do Fomento. Desejo a todos a continuação de um bom estudo, nos vemos no próximo estudo. Muito obrigado.